O que é consciência coletiva? Será que há alguma relação entre ela e o chamado inconsciente coletivo? E estes dois conceitos têm alguma relação com a origem e a evolução do homem? Esta teria se dado de forma única ou múltipla? Estas questões vão ser abordadas no próximo vídeo. Saudações a todas, saudações a todos. Meu nome é Armando Luiz Serra, do canal Armando nas Redes. E depois de uma ausência um pouco prolongada devido a alguns problemas técnicos e também de natureza pessoal, estou de volta com um novo vídeo para tratar de um assunto que parece bastante interessante. Então vamos lá. A partir do último vídeo que eu publiquei sobre evolução humana, cujo link vou deixar na descrição abaixo, foi feita uma pergunta por parte de uma assinante que foi: existiu ou existe uma consciência coletiva que teria surgido ao longo da evolução humana? Esse fenômeno aparentemente teria ocorrido em vários locais diferentes do planeta Terra a partir da evolução de diferentes grupos étnicos, talvez, e por sua vez a partir de diferentes ancestrais entendidos como macacos. Isso é uma coisa que já foi até discutida no vídeo anterior. E então alguns teriam ido para frente, conseguido evoluir, outros não. Pois bem, aí nós temos alguns aspectos interessantes. Primeiro, o conceito de consciência coletiva, que, confesso, não estava familiarizado, mas até imaginava alguma coisa a respeito. E uma outra questão que está colocada aí é a questão da origem do homem, não é? Se é uma origem múltipla ou, como se pensa sempre em termos biológicos, uma origem única. Então eu vou tentar esclarecer e responder a alguns desses aspectos. Curiosamente, a primeira coisa que me veio à mente quando eu li sobre consciência coletiva foi uma outra expressão que eu já conhecia um pouquinho, que é a de inconsciente coletivo. Pois bem, de onde vieram esses conceitos, né? E como eles podem ser aplicados no contexto da origem e da evolução humanas? Então, no primeiro caso, da consciência coletiva, eu descobri que foi desenvolvido, elaborado por um sociólogo francês, Émile Durkheim, no finalzinho do século XIX, por volta de 1895. Já o conceito de inconsciente coletivo vem do psicólogo e psicanalista suíço Carl Gustav Jung, que foi um discípulo de Freud e atuou no contexto da psicanálise e depois desenvolveu uma vasta obra com tendências um pouquinho diferentes da psicanálise tradicional. Então eu vou, na medida do possível, tentar esclarecer um pouquinho desses dois conceitos e tentar relacioná-lo a essa questão da origem e evolução humanas. Pois bem, pessoal, como trata-se de um tema bastante complexo, eu vou ler aqui para vocês o conceito de consciência coletiva e inconsciente coletivo para ficar mais fluido, para ficar mais claro. No caso de consciência coletiva, trata-se de um conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade que criam uma unidade de pensamento mínima e que resultam em normas, práticas, códigos culturais, etiqueta, moral, ética e representações coletivas, o que forma o pilar de uma sociedade e cria uma consciência social por parte de cada um. A cultura, nesse caso, ela é fundamental para a identidade do grupo.
pelo que eu pude entender dessa definição, né, a consciência coletiva não está localizada em alguma região do cérebro de cada indivíduo, pela humanidade afora. Ela é difusa por toda a sociedade e nada tem a ver com as condições particulares nas quais os indivíduos se encontram. Ela é, ao mesmo tempo, sociológica e psicológica. Ela é inconsciente e é consciente. Isso parece indicar que quando o indivíduo nasce, ele já encontra, não é, as condições de existência dadas, tá certo? A sociedade já existe quando cada pessoa nasce. Isso também parece estar relacionado com a questão entre o individual e o coletivo, né? O embate entre o indivíduo e a sociedade, entre a natureza e a criação. Aí criação entendida no sentido de como cada indivíduo é criado pelos seus pais, não é? E como ele é influenciado pela sociedade. Pois bem, esse conceito de consciência coletiva, pelo que eu pude também identificar, parece que tem alguma relação com o conceito de superego desenvolvido pelo Freud, né? O superego, então, ele tem elementos do inconsciente e também do consciente. Já o conceito de inconsciente coletivo, ele indica que há na psique humana, ou psique humana, duas camadas. Tá? Uma que é mais superficial, na qual estão os conteúdos ou complexos de conteúdo de tonalidade emocional, que já foram conscientes, mas que foram esquecidos ou reprimidos. A outra camada, a do inconsciente coletivo, é composta por conteúdos que nunca foram conscientes, mas que podem tornar-se conscientes secundariamente. Esses conteúdos eles não são adquiridos individualmente, né? Sendo assim, eles provavelmente são hereditários, eles são formas pré-existentes, existem em todo lugar e tempo. São pensamentos primordiais ou elementares e são chamados também de arquétipos, sendo o modelo básico do comportamento instintivo. É interessante que aí existe a palavra arquétipo. Essa palavra ela já foi usada também no contexto das ciências biológicas, especialmente no aspecto pré-evolutivo e também evolutivo. Ela é mais ou menos um sinônimo do que a gente chama hoje de Bauplan, né? Então, o que seria um arquétipo nas ciências biológicas? Bem, quem já estudou zoologia, já estudou pelos livros de zoologia, deve ter visto no capítulo referente ao filo Molusca o chamado arquétipo ou ancestral hipotético, né? Esse arquétipo ancestral hipotético ele tem, digamos, todas as características básicas que definem um grupo, né? No caso aí do exemplo dado, os moluscos, né? Hoje em dia a gente não fala mais em arquétipos, né? Porque ele dá a ideia de uma morfologia idealizada, né? Como se, na verdade, todos os grupos zoológicos, né? Poderíamos aplicar isso também a outros grupos, né? Mas que todos esses grupos eles foram criados tais como são, de forma independente. E, obviamente, isso hoje não cabe dentro de um contexto evolutivo. O que não ficou claro para mim foi qual a relação entre a consciência coletiva e uma possível evolução paralela da espécie humana, do homem moderno. De acordo com a pergunta que foi feita, existem alguns documentários que tratam desse assunto.
Eu fiz uma pequena pesquisa, que não foi exaustiva, mas não encontrei nenhum documentário especificamente que tratasse dessa questão, né, da evolução da consciência coletiva. Então fiquei pensando, bem, será que a consciência coletiva seria uma evidência de que a evolução teria se dado de modo independente, né, uma origem múltipla para a espécie humana? Ou será que a evolução múltipla teria dado origem a uma consciência coletiva? Isso é que não ficou bastante claro. Bom, o mesmo poderia ser dito com relação ao inconsciente coletivo, né? Eu não vou me aprofundar nessas questões por eu não ter um conhecimento mais aprofundado a respeito do assunto, e isso me parece que obscurece bastante o debate. O que dá para nós tratarmos, a título de esclarecimento, seria aí as duas hipóteses, né, que já foram formuladas sobre a origem e a evolução do homem moderno. Então é isso que eu vou fazer no restante do vídeo, e vou deixar então as indicações bibliográficas na descrição e links de outros vídeos que podem ajudar então a entender essa questão, ok? De acordo com o modelo ou hipótese de evolução múltipla ou multirregional, um dos nossos ancestrais, o Homo erectus, teria migrado da África para a Europa e para a Ásia há cerca de mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de anos atrás. A partir dessas populações, as populações africanas, europeias e asiáticas, teria então surgido o Homo sapiens moderno. Isso implica então, né, um padrão de evolução independente ou paralela para a espécie humana, julgando-se que nesse processo ainda tenha se preservado algum fluxo gênico, ou seja, a capacidade dos indivíduos das diferentes linhagens de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Bom, isso pode ser visto, pode ser testado facilmente, né, uma vez que qualquer que seja a origem de um indivíduo existente atualmente, né, qualquer que seja o seu grupo étnico, a sua região de origem, o casamento entre dois indivíduos de regiões distintas do planeta Terra, salvo situações em que os indivíduos possam apresentar algum grau de esterilidade, via de regra, então geram descendentes férteis, tá certo? Então a nossa espécie mantém essa característica biológica a despeito de diferenças nas características físicas e até mesmo fisiológicas. De acordo com a hipótese multirregional ou múltipla de origem e evolução do homem moderno, populações de Homo erectus, nosso ancestral um pouquinho mais remoto, teriam então migrado do continente africano para a Europa e para a Ásia há cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de anos atrás. A partir dessas populações, então, teriam surgido de forma independente ou paralela o Homo sapiens moderno. Isso traz um problema, uma vez que, quando consideramos a definição de uma espécie do ponto de vista biológico, nós levamos em conta o critério reprodutivo, isto é, a capacidade que os indivíduos têm de reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, nós teríamos, no mínimo, que pensar em relação a essa hipótese de que essas populações de Homo erectus teriam mantido a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes, teriam mantido algum fluxo gênico, como nós dizemos no jargão técnico da biologia.
consequentemente, teremos que pensar também que a consciência coletiva teria evoluído de forma independente também a partir dessas populações ancestrais, não é? Considerando nos aspectos comparativos, né, entre as culturas, as suas coisas comuns e as suas coisas que as tornam únicas para cada povo, para cada cultura e para cada sociedade. Mas por razões de natureza epistemológica, não é? Na verdade, razões relacionadas à chamada filosofia da ciência, nós tendemos a pensar que é muito mais fácil ter ocorrido a evolução a partir de um único ancestral do que de vários ancestrais. É muito mais fácil pensar que uma consciência coletiva teria surgido uma única vez e teria então, digamos assim, se difundido a partir dos descendentes, né, que se formaram nas diferentes regiões da Terra. Então me parece que a hipótese da evolução multirregional, da origem da evolução multirregional, não encontra muito suporte nas evidências. Por outro lado, a hipótese de origem única, ela conta hoje com uma série de evidências, como nós vamos ver na sequência. A hipótese conhecida como Out of Africa, ou saída da África, admite a possibilidade do homem ter origem única a partir do continente africano e daí teria então migrado para a Europa e para a Ásia há cerca de mais ou menos 40 a 50 mil anos atrás. Existem algumas evidências para isso. Parte dessas evidências vem do registro fóssil, encontrado tanto na África quanto na Europa e na Ásia. E existem também evidências que hoje são baseadas no estudo comparativo do DNA mitocondrial de populações existentes atualmente e também do DNA do cromossomo Y. O DNA mitocondrial ele permite fazer um traçado da linhagem materna, uma vez que as mitocôndrias são herdadas a partir da mãe, pelo fato delas estarem presentes no ovócito. Em tese, não há herança de mitocôndrias a partir do espermatozoide, embora hajam alguns trabalhos atualmente indicando a possibilidade desse tipo de herança. De qualquer maneira, o que se tem como base é o DNA mitocondrial, que traça a origem materna. Já o DNA do cromossomo Y, então, ao contrário, vai estabelecer o quê? A linhagem paterna. Para cada uma dessas evidências, nós temos aí então o traçado de uma linhagem que remonta a cerca de 170 mil anos para o caso do DNA mitocondrial, ou seja, as populações atuais de Homo sapiens derivam então de ancestrais fêmeas que estariam então na África há cerca de 170 mil anos. Por outro lado, o estudo do DNA do cromossomo Y traça a linhagem paterna também para a África há cerca de 59 mil anos. Há uma discrepância de tempo aí, né? Porque então não há essa coincidência de tempo. Isso está relacionado aí com vários fatores do próprio estudo do DNA mitocondrial e do DNA do cromossomo Y. O DNA mitocondrial apresenta uma quantidade pequena de pares de bases, enquanto que o DNA
do cromossomo Y apresenta uma quantidade muito maior de pares de bases, o que dificulta um pouco mais o estudo e a precisão dos dados. O projeto Genoma Humano também forneceu algumas informações bastante importantes com relação a isso. Por exemplo, a variabilidade genética entre as diferentes populações humanas, os diferentes grupos étnicos existentes hoje, parece ser muito pequena quando comparada à variação dentro dos grupos de chimpanzés, algo em torno de 1/10, né, da variação presente no grupo dos chimpanzés. Isso pode estar relacionado, né, a um fenômeno que teria ocorrido, né, o que é chamado de gargalo genético, que provavelmente foi o resultado de uma redução na população humana e que poderia ter levado à extinção do homem, o que efetivamente não aconteceu, né, mas isso explicaria então essa pequena variabilidade genética, né? Sendo assim, considerando essas evidências, tem-se então como base que o homem moderno surgiu então há cerca de 40 mil anos, né, 40, 50 mil anos, e se distribuiu aí por todos os continentes do planeta. Os estudos paleoantropológicos indicam que o Homo sapiens de cerca de 40 mil anos já era capaz de fabricar instrumentos musicais, ferramentas que ele usava para caçar e para processar os alimentos, era capaz também de realizar pinturas, as chamadas pinturas rupestres, nas paredes das cavernas que eles usavam para se proteger do tempo e também dos perigos, né, da natureza. O registro de fatos, o registro de algum aspecto da vida em placas de barro, o uso de uma linguagem, um pensamento simbólicos, né? E tudo isso então provavelmente contribuiu para a evolução ou o desenvolvimento de uma consciência coletiva. Bem, voltando ao ponto inicial, a consciência coletiva, enquanto um conjunto de conhecimentos, de comportamentos de cada indivíduo que estão ligados a questões de natureza normativa, moral, ética, de costumes que são adotados em comum dentro de uma sociedade, por que não imaginar que tudo isso surgiu a partir de comportamentos mais básicos, como nós podemos observar em outros primatas, especialmente no chimpanzé, que é o nosso parente mais próximo? Comportamentos esses que estão relacionados a uma estrutura social de um grupo, comportamentos altruístas dentro desse grupo e, ao mesmo tempo, comportamentos individualizados, comportamentos mais egoístas, né? Parece que a consciência coletiva ela é uma espécie de balanço, uma espécie de equilíbrio entre aquilo que deve ser comum a um grupo, a uma sociedade, e as aspirações individuais de cada indivíduo dentro da sociedade. É uma espécie de compromisso. Eu não sei até que ponto, quando se fala sobre uma origem múltipla da espécie humana, do homem moderno, isso não abriga algum tipo de preconceito, né, contra as diferenças que existem na sociedade. E, de qualquer forma, é importante observar que as evidências apontam não para uma origem múltipla, e sim para uma origem única da nossa espécie.
Então, quando consideramos a evolução, né, ela tem dois aspectos, novamente. Um aspecto anagenético, né, em que os organismos vão se modificando ao longo do tempo, e um aspecto cladogenético, um aspecto de divergência evolutiva. Então, a partir de uma base comum, vão se formando novas características, vão se formando novos grupos. Se pensarmos em termos do comportamento humano, né, do comportamento do Homo sapiens, certamente existem algumas bases comuns. Porém, dadas as circunstâncias, dadas as condições do meio, dada a geografia, ocorre uma diversificação desse comportamento. Então é normal, né, nós encontrarmos coisas comuns, mesmo em sociedades muito distintas, mas encontramos também as peculiaridades, as particularidades de cada sociedade. Por isso eu considero, e creio não estar sozinho nisto, que o estudo da evolução, né, em todos os seus aspectos, a evolução dos diferentes grupos de organismos e, em particular, a evolução humana, ela tem um valor heurístico muito grande, um valor de ensinamento, de aprendizado, que nos permite pensar, raciocinar sobre a nossa condição neste planeta, e isso pode contribuir para que nós nos tornemos mais tolerantes frente às diferenças que nós encontramos entre os indivíduos, entre os seres humanos, de diferentes culturas, de diferentes grupos étnicos, uma vez que no fundo, na base, nós temos uma herança comum. Então eu creio que seja isso que eu queria colocar aqui para vocês neste vídeo, né? Então ressalto que as indicações que eu fiz aqui de literatura e o vídeo no qual eu já tinha tratado a questão da evolução humana estão com os links, com as referências na descrição. Peço que vocês deem uma olhada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem então os comentários ou então as dúvidas, e na medida do possível tento responder a todos. Então, se vocês gostaram deste vídeo, vou pedir então para que vocês assinalem o gostei, o joinha, assinalem também o sininho para eventuais notificações, e se vocês consideram que este vídeo é importante, compartilhem com os colegas de vocês, com as pessoas que vocês têm contato aí nas redes sociais. Então, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo. Grande abraço.